Passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. A partir dessa época foram feitas sessões ao lado de alguns cidadãos de renome, conseguindo convencê-los sobre a comunicabilidade dos espíritos. Dessas sessões participaram, segundo o escritor George Rizzini, o romancista Fenimore Cooper, o notável poeta Bryant, Bancroft, historiador, o célebre general Lehman, o governador e ex-senador Talmadge, o Sr. Horace Greeley, posteriormente candidato à presidência dos Estados Unidos. E elas fizeram ainda algumas demonstrações públicas da mediunidade em todos os estados do oeste americano, o que ocasionou a fundação de centenas de centros espíritas, que eram conhecidos como templos espiritualistas. Foi na cidade de Nova York que Catherine Fox conheceu o banqueiro Livermore. Nessa ocasião, a médium contava com 25 anos de idade. A sua mediunidade e a das suas irmãs encontravam-se no apogeu e apresentavam impressionantes fenômenos ectoplásmicos, isso é, fenômenos de materialização ou de efeitos físicos, como são conhecidos. É importante ressaltarmos, a quem possa se interessar pelo assunto, que a senhora Sterling, esposa do banqueiro Livermore, prestes a desencarnar, prometera que se existisse vida após a morte, ela voltaria para vê-lo. Segundo os comentários, era uma promessa vaga, pois tanto Livermore como sua esposa, a senhora Stern, eram materialistas. Mesmo assim, a conselho do médico da senhora Stelle, o senhor Livermore procurou Catherine Fox para constatar se realmente a esposa cumpriria com a promessa feita. Vejam bem, meus caros amigos, para resumirmos essa história, consta que no espaço de quase 6 anos seguidos, a Catherine Fox fez nada mais, nada menos do que 388 sessões para o Sr. Charles F. Livermore. E tem mais, meus companheiros. Segundo os relatos, o Sr. Livermore obteve, no período compreendido entre 23 de janeiro de 1861 e 2 de abril de 1866, as mais notáveis provas da identidade da sua esposa, através de materializações parciais ou totais de seu espírito, além da escrita direta. Além da escrita direta, com a mesma caligrafia da Stelle quando vivia. Mensagens em francês e em alemão, línguas estas desconhecidas pela própria médium. As sessões eram realizadas em sua própria casa, só estando presentes na sala o Sr. Livermore e a médium Catherine, com as portas e janelas trancadas pelo próprio banqueiro. Meu caro Guilherme, é evidente que esse nosso relato sobre a família Fox não se encerra com a sua narração sobre a materialização do espírito da Stelle, a esposa do Sr. Livermore. Muitos outros acontecimentos, alguns positivos e outros tantos negativos, que envolveram as irmãs Fox, surgiram posteriormente. Pois é, meus amigos. A dona Cristina está com toda a razão. Acredito que seja bastante importante acrescentarmos, como complemento do nosso trabalho, que muitos fenômenos mediúnicos, nas suas mais variadas formas de manifestações, encontram-se devidamente descritos na Bíblia. Foi muito bem lembrado por você, Nelson. Temos em mãos os livros sugeridos por vocês, que tratam de uma forma muito objetiva o assunto em pauta. Um desses livros, muito importante por sinal, trata-se do O Espiritismo e as Igrejas Renovadas, do escritor Jaime Andrade. Desculpe-me, Jacira. Permita-me fazer uma observação sobre esse autor.
É interessante acrescentarmos que, no caso das irmãs Fox, muitos desses fenômenos de caráter mediúnico aconteceram no seio de uma família evangélica. Vocês perceberam? O Sr. John Fox, por exemplo, pai das meninas, era pastor presbiteriano. O pai do citado escritor, o Sr. Jaime Andrade, era presbítero da Igreja Congregacional e o Sr. Jaime Andrade foi criado no seio dessa mesma igreja. Bem, amigos, não nos esqueçamos também que o próprio Allan Kardec nasceu em berço católico, estudou em colégio protestante e foi devidamente preparado para ser o codificador da doutrina espírita, correto? Corretíssimo, Cristina. Bem, o segundo livro que tenho em mãos é muito interessante. Vamos vê-lo? Trata-se de um livro que relata casos de mediunidade evidenciados na Bíblia. O seu autor é o escritor Henrique Ney de Gimenez. Gimenez, abraçando o espiritismo por afinidade espontânea, apresenta uma enorme ficha de muitos estudos e de bons trabalhos realizados dentro do movimento espírita de São Paulo. Olha, pessoal, trata-se de uma obra muitíssimo séria, cujo autor procurou enfocar com muita honestidade e lisura a multiplicidade dos fenômenos de caráter mediúnicos contidos na Bíblia, os quais passam desapercebidos por incapacidade daqueles que a estudam ou simplesmente por má fé procuram ignorá-los. Por favor, Nelson, você pode continuar? É comigo mesmo, pessoal. Então, vamos lá. O nosso confrade Paulo Alves Godoy, prefaciando o citado livro, diz que o autor Henrique Ney de Gimenez foi altamente inspirado ao compilar os ensinamentos na obra A Mediunidade na Bíblia, trazendo ao leitor uma série bastante ampla e positiva de temas até então desconhecidos do grande público, e mesmo de elevado número de estudiosos dos então chamados livros sagrados. Vejamos alguns casos. Nos esclarece o autor que a sua obra visa a apresentação de trechos bíblicos analisados através de uma nova ótica, dantes nunca feita. Por que teria de ser redigido por quem conhecesse simultaneamente o Espiritismo e a Bíblia? Bem, isto não é fácil, porque ambos, tanto o Espiritismo como a Bíblia, ainda não são tão conhecidos quanto o mereçam. E de um lado ocorre ser o espiritismo puro e autêntico, codificado por Allan Kardec, ainda confundido vulgarmente com outras correntes espiritualistas e sincretismos religiosos. De outro lado, a Bíblia não é fácil de ser entendida porque seu linguajar arcaico leva outras correntes doutrinárias a impropriamente interpretá-las ao pé da letra, com as naturais distorções de onde provém sua rejeição, de um lado, pelos mais exigentes, e do outro, pelos acomodados. E diz o prefaciador, meu caro Guilherme, que quem estudar esta obra idealizada e escrita com singeleza e para fins didáticos, com a seriedade recomendada, desde a primeira até as suas últimas páginas, passará a entender a Bíblia com relativa facilidade e menos estranhas parecerão as interpretações aqui enfocadas à luz dos ensinamentos dos Espíritos. Estamos apresentando A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox. O objetivo é demonstrar e comprovar que o Espiritismo é apenas a continuação das revelações trazidas aos homens bem antes de Moisés e durante os tempos de Moisés e os profetas até Jesus, já que os mesmos fenômenos de manifestações dos espíritos ali contidos perduram até os nossos dias,
pela simples razão de que cada um traz em si o germe das qualidades necessárias para se tornar um médium. E o autor em questão complementa essas afirmações da seguinte forma: tais qualidades existem em graus diferenciados de uma pessoa para outra, e o seu desenvolvimento independe da vontade do homem por virem de Deus, conforme se lê na introdução do livro dos médiuns do Allan Kardec. E o autor continua: essas faculdades previamente planejadas na espiritualidade antes da reencarnação do favorecido funcionam como ferramenta adicional a benefício do seu sucesso. Foram reunidos neste livro dados de uma longa pesquisa que, em princípio, era informal, mas alcançou depois tal consistência que seria deplorável não divulgá-los. A divulgação desses dados, diz o autor, se fez necessária não só para proveito dos leitores, como também para serem expostos à crítica construtiva no sentido de aperfeiçoar e proceder à correção do presente trabalho. Ximenes afirma, ainda, que foi necessário confrontar todas as páginas dos livros da doutrina codificada por Allan Kardec com as principais passagens da Bíblia que apresentam fenômenos mediúnicos. Não foram abordados todos os livros da Bíblia. Do Velho Testamento constam, além do Pentateuco, apenas 6 profetas. São eles Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Amós. Do Novo Testamento constam apenas os 4 evangelistas e os Atos dos Apóstolos até o capítulo 13. As transcrições da Bíblia inseridas no contexto das análises foram extraídas da edição revista e corrigida da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, impressa na Grã-Bretanha em 1937. A tradução é do conhecido João Ferreira de Almeida, com referências e variantes, obra essa preferida e recomendada como sendo a ideal para ser usada pelos críticos e analistas mais imparciais. Convém ressaltar que, para a elaboração dessa obra, o autor recorreu a uma linguagem simples, de modo a ser bem entendida por todos. Ximenes procurou se ater nos tópicos principais, sem a preocupação de esgotar o assunto. Ele está disposto a acolher toda e qualquer crítica com vistas ao aprimoramento e complementação do seu trabalho. Há ainda aquela enorme dúvida pairando sobre uma grande parcela de estudiosos da Bíblia. Trata-se da sua origem. As perguntas são as seguintes: quando a Bíblia surgiu? Quem são os seus autores? Então, meus queridos amigos, eu acredito que hoje não precisamos mais nos preocupar com essas perguntas, cujas respostas, temos plena certeza, fugiam à capacidade de interpretação de muita gente, mas que na época atual os próprios estudiosos, interpretando o conteúdo bíblico de maneira racional, consciente e desapaixonada, já estão chegando às respostas que retratam ou estão bem próximas da realidade. E quais seriam essas respostas encontradas na Bíblia que condizem com a realidade, Jacira? Vocês se lembram do Camargo? Aquele nosso companheiro que gosta de polemizar com os exegetas dos assuntos bíblicos? Sim, você já havia me falado do trabalho que ele está fazendo sobre a origem da Bíblia. É verdade. Ele ganhou um exemplar de uma Bíblia Sagrada, edição da família, publicada no ano de 2003 em sua 47ª edição. Pois bem, aí o Camargo comentou comigo o conteúdo dessa citada Bíblia. Segundo ele, essa Bíblia tem uma apresentação diferenciada das demais edições bíblicas conhecidas, pois tem uma apresentação completa de todas as revisões e inovações inseridas na citada obra a partir dessa 47ª edição. Peço desculpas a Jacira pela minha interferência, mas ela irá continuar com o seu comentário, pois, além de ter lido a referida Bíblia,
Ela conhece bem o trabalho que o Camargo está desenvolvendo sobre os relatos bíblicos, considerados de grande importância para o Espiritismo. Eu nada tenho a desculpar, pois assim como eu, o Guilherme deve ter ficado até mais entusiasmado do que o próprio autor do referido trabalho. Mas vamos aos fatos. A pergunta que se faz é a seguinte: quando a Bíblia surgiu e quem são seus autores? Na introdução geral, que mais parece um prefácio da citada obra, Frei Ludovico Garmus, coordenador geral e responsável pela revisão exegética da Bíblia em questão, somando esforços com os mais de 15 colaboradores que constituíram a equipe e que participaram desse ótimo trabalho, veio remover de vez por todas para os estudiosos o véu que ainda há pouco pairava sobre a origem e sobre os autores da nossa Bíblia. É exatamente isso, pessoal. Nessa introdução geral, que mais parece um prefácio, como bem descreveu a Jacira, veio jogar por terra todas as pressuposições e especulações que giravam em torno do assunto. Oi, Nelson, estou ficando curiosa. Afinal de contas, que benefício o aparecimento dessa Bíblia trouxe para a nossa doutrina espírita? Calma, minha querida. Eu não tinha ainda comentado com você, mas a Jacira vai nos esclarecer tudo sobre a descoberta do nosso companheiro. É isso mesmo, pessoal. Frei Ludovico Garmus, considerado um grande pesquisador e estudioso do problema, colocou-a em evidência. E foi analisando com um profundo conhecimento de causa e com muita calma, dissecando item por item, questão por questão, dúvida por dúvida, que envolviam a origem nebulosa da nossa Bíblia. Acabamos de apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.